Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Iniciemos invocando a presença da Trindade Santa. Estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a força do Divino Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial. Neste tempo de quaresma, tempo de deserto, tempo de isolamento, tempo de clausura, olhemos o nosso coração e peçamos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas misérias. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, seus filhos e filhas. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. E agora vamos ouvir o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo, as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste.
Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 5º domingo da Quaresma, às portas da Páscoa da Ressurreição, e somos convidados a olhar diante da situação que nós vivemos para a misericórdia e o amor que Deus tem por cada um de nós. Um amor que chega a ser doentio, um amor sem limite, um amor que transpassa a nossa vida. Queremos ver a leitura de hoje, a primeira leitura, que é de Ezequiel, e que fala do exílio da Babilônia. O povo no exílio é como um monte de ossos ressequidos dentro de um túmulo. Um povo morto sem vida, porque viviam no exílio sem a presença de Deus. Só que Deus é aquele que caminha com seu povo. E esse Deus vai libertá-los e trazê-los de volta à própria terra. E então Deus fala através do profeta Ezequiel: Vou libertá-los do sepulcro e dar-lhes vida, pois porei em vós o meu espírito e vocês viverão. Queridos irmãos, quantas vezes em nossa vida nos sentimos num túmulo? Desânimo, tédio, depressão, cabisbaixos? Querido irmão, parece que estamos dentro de um túmulo. Levanta-te, levanta cedo, meu irmão, abra sua janela e ouça o cantar dos pássaros. Sinta o barulho do vento, veja a beleza das flores de seu jardim. Contemple o céu estrelado com a lua. Veja o dia maravilhoso que Deus preparou para você. Sinta o Espírito de Deus dentro de você. Levante-se do túmulo que se tornou sua vida e enxergue Deus em suas criaturas. Sinta o amor sem limites que Deus tem por você e faça da tua vida, do teu caminhar, a vontade de Deus. No Evangelho de hoje, João nos relata esse texto que nós chamamos de a ressurreição de Lázaro. Jesus está em Jerusalém e fica sabendo através de Marta e Maria que aquele amigo amado Lázaro teve uma doença e faleceu. Ele demora 4 dias até chegar em Betânia, um pequeno vilarejo, uma comunidade pequena. E é de propósito que ele faz isso, para mostrar a grandiosidade do amor que Deus tem por cada um de nós. Ao chegar lá, ele vê o desespero das pessoas com a perda de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta são a própria humanidade escravizada pela morte. As amarra dos valores que geram morte e destruição, assim como também na nossa vida. Entre Jesus e a sua comunidade, entre Jesus e a nossa comunidade cristã, vigoram relações de amor e de fraternidade. Jesus não nos livra só da morte física, ele dá outro sentido à morte, porque quem é cristão não tem motivo para ter medo da morte, pois tem Jesus consigo. Assim como ele venceu a morte, nós também, como seus seguidores, venceremos a morte. Jesus é a luz. Se alguém caminha com ele, não tropeça. Se não caminha com ele, tropeça. Caminha na noite, porque não há luz nele. Queridos irmãos e irmãs, somos levados a refletir que hoje Jesus nos fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E diante de tantas dificuldades que passamos, ele continua sendo o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Façamos a nossa vida, da nossa vida, o único caminho que é Jesus, para que a gente possa, nesse tempo de clausura, viver a vida no Espírito. Sim, temos que lembrar o que Jesus falou para a samaritana no Evangelho do domingo passado, e adorar a Deus em espírito e verdade,
Estamos todos enclausurados em nossas casas, mas não podemos esquecer dos nossos irmãos. Qual é a atitude do cristão se não viver para fazer a sua vida serviço na vida do irmão carente? Por isso, queridos irmãos, adorar Deus em espírito e verdade é fazer da nossa vida a vida dos nossos irmãos sofridos. Não só na oração, mas na prática do dia a dia. Nessa quaresma, nesse final de quaresma, somos convidados a ouvir, a emprestar os nossos ouvidos aos nossos irmãos. Como fazemos isso? Através da oração, alimentamos a nossa fé, adoramos Deus em espírito e verdade. E a partir daí, nós nos colocamos a serviço do nosso irmão. Quantas pessoas, nesses momentos de clausura, de isolamento, estão tristes, desanimadas, abandonadas, com depressão? É aí que nós entramos. Como? Não podemos sair? Sim, temos o celular, temos o telefone, temos a internet. Vamos falar com nossos irmãos, vamos levar esperança. Jesus é esperança. Jesus é aquele que é caminho, que é verdade e vida. Vamos arrancar as amarras que impedem-nos de seguir a Jesus no rosto do nosso irmão sofrido, que nós possamos ser esse Jesus hoje, vivendo a nossa fé na vida do nosso irmão. E que nessa quaresma nós possamos imitar o exemplo de Santa Irmã Dulce dos pobres, o anjo bom da Bahia e do Brasil, que apesar das suas fraquezas, das suas limitações, colocou a sua vida inteira a serviço dos mais necessitados, dos pobres, daquelas pessoas carentes. Que Irmã Dulce nos inspire a vivermos verdadeiramente a palavra de Cristo nessa quaresma. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, peçamos a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os nossos padroeiros, desça-nos a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Um bom domingo, uma santa semana e que Deus abençoe a todos.